Puta, mano, que eu tô jogando muito jogo RPG ultimamente. Tô jogando os jogos da Atlus. Eu tô jogando o Metaphor e eu comprei e joguei o Persona 3. Admito, só se vocês for ver aqui no canal, você vai ter eu jogando por 3 horas o Persona 3 Reload. Prometo que eu vou zerar ele um dia. Provavelmente eu não vou zerar em live, mas eu vou zerar ele. Talvez fazer um vídeo. Metaphor, eu vou fazer um vídeo. Não tem live aqui de Metaphor, por causa que eu tô fazendo live num outro canal, que é um canal de gameplay e um canal sobre mim. Não vou divulgar esse outro canal, nem esse canal lá, nem aquele canal aqui. Então é isso. Opa, desculpa por interromper, mas por favor, considere ver os últimos vídeos que saíram no canal e acompanhar as lives para você poder participar do chat e mandar seu vídeo no meu Live Pix. É só isso. Ó. E falando em jogo da Atlus, a Atlus é da SEGA, né? A Atlus é da SEGA, ela faz o quê? Ela basicamente só faz jogos de RPG. E nesses jogos de RPG sempre tem o quê? É contando a história do cara. Sempre o protagonista masculino. Provavelmente se eles for fazer um Persona 6, sei lá, eu acho improvável que ele faça com uma personagem feminina. Mas ainda a probabilidade é alta por causa que vai ser inédito. Pois é. Enfim. Kanaki Hanitos. Hanitos. Beleza. Catherine é um jogo sobre tesão e suas consequências. Literalmente isso, cara. Não faço ideia. O único jogo. Foi o que eu falei. O único jogo da Atlus que eu joguei completo, praticamente completo, foi o Metaphor. Que lançou ano passado, aliás. Que era pra ter ganho o GOT. Ah, deixa eu ligar aqui o meu headset. Mano, eu não gosto de headset. Eu vou tentar pegar os fones aqui que eu uso e usar eles. Eu não gosto de headset. Vamos lá. Essa é a segunda versão desse vídeo. Tive que reeditar porque eu tomei copyright de cutscene. Enfim, aproveite o vídeo. Isso que, isso que é foda, por causa que os jogos da Atlus, eles têm... As cutscenes deles são animadas. Não sei o que acontece por causa que eles parece que eles usam como se fosse uma produção de anime. Porque vários jogos da Atlus têm adaptação para anime. A série Persona praticamente toda tem uma adaptação para anime. Persona 5 tem adaptação para anime, Persona 3 tem adaptação para anime, Persona 4 tem adaptação para anime. Metaphor agora tá tendo adaptação para um mangá. É bastante interessante. Sempre que o tema da traição é abordado na ficção, Deixa eu ver. Nota, alguns visuais não estão condizentes com a narração, mas isso é tudo por não tomar copyright, desculpe. Pois independente de é. qual seja a mídia, ele é feito a partir de uma Pois é, mano. Isso que é foda trabalhar, tipo, fazer vídeo de anime no YouTube. As produtoras de anime. Provavelmente eu não vou deixar o cara falar aqui no vídeo. O problema dos animes, pra quem é youtuber de anime, é que as produtoras são muito. Elas são basicamente qualquer empresa japonesa. Se você for pegar de base, pega de base a Nintendo. A Nintendo e as companhias japonesas têm a palhaçada de fazer o quê? De ser super protecionistas com suas propriedades intelectuais, mano. Tipo, praticamente você não vê youtuber japonês falando de anime. Você não vê youtuber japonês falando de anime, cara. É sempre sobre curiosidades, sobre qualquer nicho. Não que eu acompanhe muitos youtubers de japonês, praticamente não acompanho nenhum. Mas dos que eu conheço, não conheço nenhum youtuber de anime japonês. E os youtubers aqui, tipo, vamos pegar a referência no YouTube BR. Você não vê análise de episódios de anime no YouTube mais. Só tem há 10 anos atrás, 5 anos atrás que você achar esses vídeos de análise de episódio. Por quê? As produtoras japonesas vão lá e dão flag demais. Elas não deixam você colocar, sei lá, uns 10 segundos de anime. Por isso que praticamente só tem GIFs e só tem imagens. E sabe o que é pior? São os mangás e os manhwas. Praticamente você não consegue colocar a ilustração do mangá se você for fazer vídeo mangá. Pegar lá o. Qual o nome do anime lá? Aquele anime que teve animação merda. Shumatsu no Valkyrie. O canal do Mateuzu. Os vídeos de. Alguns vídeos que ele fez de Shumatsu no Valkyrie. Não conseguiu fazer da série completa do mangá que tá ainda lançando.
Ele só conseguiu fazer o vídeo por causa do anime, porque no anime, o anime, na adaptação que tem pra anime, é mais suave você fazer conteúdo sobre. O mangá você não pode mostrar praticamente nada. O cara. Você tem noção que o cara teve que desenhar uma representação do mangá, ou seja, praticamente teve que copiar o mangá, pra ele conseguir fazer o vídeo? Incrível a dedicação do cara. E foi pior ainda com o Manhwa. O Manhwa, os caras literalmente foram lá e comeram o rabo do Mateuzu com os vídeos de Tibate e de Solo Leveling. Ele praticamente teve que excluir, teve que forçar num canal de repost. Que nem eu tive que fazer com os canais de. Com o meu canal de Anime Zoeira. Tem um canal de repost, se você for ver aqui nesse canal de lives. Deixa o cara falar Tragédia, aqui. pelo amor porque de ser Deus. traído é realmente uma merda e é tão terrível quanto vivenciar um luto ou uma comédia. E isso eu sempre quis entender o motivo. Por que é engraçado o ato de trair, por que ele só é engraçado quando parte do homem, e por que ele só se torna trágico quando a traição parte de uma mulher. E nem é preciso Porra. a gente procurar um exemplo tão distante, tá ligado? A novela de maior sucesso da história da TV brasileira, que foi Avenida Brasil, trazia essas Olha como que o cara chegou nessa vinculação dos duas temas. abordagens em dois Mano, a Avenida Brasil é um fenômeno, cara. É incrível. É um bagulho que é interessante falar é como a Rússia e o Brasil tem um negócio de compartilhamento. Não tem as novelas russas, provavelmente não deve ter muita produção, tipo, de novelas lá na Rússia. Mas, tipo, a gente exportava muitas nossas novelas lá pra Rússia. Sabia disso? plots diferentes. A traição de Carminha com Max e o Tufão sendo feito de otário, e o Uhum. Cadinho que mantinha 3 esposas escondidas umas das Incrível, outras, mano. e que no final ele se casa com as 3 ao mesmo tempo em um relacionamento Zica, poligâmico. zica. Mas Caterine, que é o tema desse vídeo, tenta abordar o tema com um pouco mais de maturidade. Quem é mais jovem costuma ver a traição como um completo terror, como se fosse a pior coisa que pudesse acontecer com a vida deles. Meu Deus, e esse jogo deve estar preso no PS3 e no Xbox, né, mano? Deixa eu ver se eu consigo achar ele na Steam. Consigo achar ele? Tá tendo promoção agora? Não, não tá tendo promoção na Steam. É. Caterine. Ah, tem Caterine aqui. Ainda bem que é barato. 90 conto. Pô. É, 90 conto. Eu compraria esse jogo, mas só quando eu E tiver eu não dinheiro. discordo, é realmente bem terrível, principalmente a quem nunca vivenciou. Um simples ato que pode destruir a vida de alguém, destruir uma família, traumatizar um filho, os maus olhares ao andar nas ruas e etc. Longe de mim querer romantizar a traição, mas vocês já perceberam como os adultos na faixa dos 30, 40 anos em diante lidam ou reagem ao tema? Nem precisa ir muito longe, pergunta qualquer um à sua volta e veja a resposta mais sóbria possível ao tema. E é isso Meu que vai ser Deus. abordado aqui em Caterine. Essa é uma história não só sobre um homem que traiu, mas sobre como ele tenta consertar as coisas, sobre como aqueles ao seu redor lidam com o fato, pessoas que estão passando Provavelmente eu vou tomar bastante spoiler nesse vídeo, mas por fazer o quê? situações semelhantes em ambos os lados, Eu quero ver pessoas só que o estão que passando é por os jogos divórcios, Atlus. problemas com trabalho, alcoolismo, depressão, luto, no fim, assim como foi com Persona 4, é uma história sobre pessoas. Claro que por se tratar da Atlus, É sempre vai ter sobre um universo pessoas. fantástico, maluco, e os personagens passando por situações absurdas como um recurso metafórico, pra que não seja assim como a vida real, um completo tédio. Então, hoje eu vou te contar toda a história, minhas observações e algumas coisinhas a mais sobre Caterine, um jogo sobre tesão, traição, mas acima de tudo, sobre pessoas. Você já percebeu que tem muitos vídeos que tem essa mesma análise sobre qualquer jogo? É sobre pessoas. Acima de tudo, Caterine é uma história autoconsciente de que é uma história. Da forma que eu passei Será no que é vídeo tipo da introdução, aquela a uma gente vai paródia de acompanhar visual essa novel? história como se fosse alguém assistindo na TV e lidando de forma passiva com o drama, como se ele não tivesse interesse em que a gente se envolvesse emocionalmente com os personagens, sem querer que o jogo seja sobre a gente, que as decisões tomadas por nós como jogadores não sejam sobre nós, mas sim sobre a sua visão do protagonista. Algumas obras shonen geralmente têm esse fator alienante parasocial com o protagonista. Essa construção de uma Oxe, ele tá sem Meishu camisa? como Ah, não. protagonista não necessariamente é um erro de escrita do personagem por parte do autor, mas Mano, o que tá me passando aqui dessas cutscenes só tá me parecendo que vai ser tipo uma paródia de visual novel. Por causa que tem muitas personagens aqui pra se relacionar. Por causa que muitas coisas que as pessoas falam do jogo de Persona é que você pode se relacionar com as personagens no jogo. No Metaform você não consegue se relacionar com as personagens femininas de lá. Mas um bagulho da hora são os social links que tem lá, mano.
Eu, infelizmente, na minha primeira run de Metaphor, não consegui fazer o social link de todos os personagens. Não consegui de fazer. São 7 pessoas na party. Só consegui fazer o social de 4 pessoas. Na party são sete pessoas. E na campanha do jogo são 11 social links, eu acho. Eu só consegui fazer 4 pessoas. 4 social links. Sim, Espero que esse aqui seja uma piada visual nova, por causa que tem muitas personagens femininas que ele apresentou aqui. de uma demanda. Existe uma parcela do público de anime que é solitário, não tem muita sorte com relacionamentos, e É, e é por causa disso que eu só assisto animes. Animes de romance, cara. Como você descobriu? É, eu só assisto animes de romance. Cara, é incrível como é que a rapaziada que é homem, eles saem do. Eles saem do anime shonen, vão pro hentai e depois passam pro anime de romance. É incrível. É incrível a evolução do trabalho, homem. entre outras coisas, e a função desses personagens é realmente de alienar, de que você vive a vida de um protagonista que é bom em tudo e que você falsamente possa acreditar que você é assim. Mas isso não acontece aqui com Catherine. Catherine segue a história de Vincent Brooks. Ele é um homem de 32 anos que trabalha como um programador numa empresa de desenvolvimento de software em Ah, é Neutron, claro. uma colônia espacial americana em um Quê? planeta bem distante da Terra. O universo de Catherine se Como passa assim? nesse futuro cyberpunk, onde a humanidade desenvolveu tecnologia o suficiente para colonizar todo o universo, mas ainda assim não conseguiu superar as estruturas socioeconômicas do capitalismo. O próprio Vincent e alguns É. diálogos adicionais do jogo descreve o ponto da sua casa em New Brooklyn como o segmento residencial mais podre presente naquele lado do universo. O jogo realmente não detalha muito como é a cidade. Os únicos cenários que a gente vai acompanhar em todo o jogo é a própria casa É engraçado do que eles Vincent, fazem um desenvolvimento do universo, mas na verdade isso não afeta em porra nenhuma a história. É muito engraçado um negócio desse. onde ele faz home office, um bar chamado Stray Ship, que é onde vai se passar a maior parte da narrativa do jogo, e a Ah. parte onde a gameplay acontece, que é nos pesadelos do Vincent. Mas calma que ainda a gente vai chegar lá. Bom, o Vincent é fruto do que é a geração millennial. O cara tem um emprego ridiculamente Relação menino ferrou com a com nós, rapaziada. Tem que odiar a geração menino. Eu não tô nem brincando, cara. Esses malucos que tem 30 a 40 anos agora. Ah, mas eles não tiveram tanto impacto na sociedade ainda. Eles tiveram sim, irmão. Eles concordaram com tudo que a geração anterior a eles fizeram. Nós, que somos da geração Z, e pra lembrar que geração Z é de 95 a 2010, depois disso é a Alpha, são esses arrombados da geração milênio que ferraram a gente, que fizeram que a geração anterior continuasse com as merdas que deram hoje. Tá certo? Nós que não temos culpa do que tá acontecendo com a nossa atual geração. comum e dedica Com o nosso atual mundo. parte do seu tempo somente a ele. Ele usa roupas despojadas porque faz home office e não tem nenhum contato com seus clientes. E possui os mesmos amigos desde a época de infância, com quem sai pra beber no Stray Ship todas as noites. Algumas notícias na TV mostram que Neo Brooklyn está tendo uma série de mortes estranhas e que todas elas parecem estar conectadas. Todas as manhãs, alguma pessoa amanhece morta, mas nenhuma delas tem sinal de violência, doença, infarto, nada. Elas só amanhecem mortas, com a expressão no rosto de que passaram por um longo momento de angústia. Todas essas pessoas que estão morrendo são homens adultos, na faixa dos 20 aos 40 e poucos anos. As mortes acabaram atraindo a atenção de toda a cidade. Engraçado que o personagem principal tem chifres. Mas o principal é de que essas pessoas estão sonhando de que elas estão E pior, ele é a droga de um carneiro. Ou seja, uma ovelha. Ou seja, ele é um merda. caindo de algum Sujado. lugar alto, e se elas não acordarem desse sono antes que elas cheguem no chão, elas nunca mais iriam acordar. Os rumores dizem que essas mortes são uma espécie de ira das mulheres, e que todos os homens que estão tendo esses pesadelos são homens que traem suas namoradas e esposas. O Vincent, mesmo sendo esse estereótipo de um cara desleixado com a própria aparência, ele ainda é um cara considerado bem atraente e de bom papo pelas mulheres. Nisso, o Vincent aparece em um café com a sua namorada chamada Catherine, e a Catherine
Catherine com K. Catherine? Mas depois isso vai fazer Ué. mais sentido. Vincent e Catherine já estão no relacionamento há 5 anos e não moram juntos e muito menos ainda se casaram. E esse é um dos motivos pelo qual o relacionamento dos dois está passando por alguns problemas. A Catherine tem o desejo de se casar e construir uma vida com maior estabilidade com Vincent, e ele não tem o desejo de se casar, porque já está satisfeito com o relacionamento da forma que ele está. O Vincent também culpa o seu desinteresse em casamento. Olha, mano, eu vou ser sincero, mano. Eu não vejo problema em casar. É que o foda é que eu não me casaria no Brasil. Por quê? Eu acho que não preciso explicar muito. Quase que eu já tenho minhas opiniões formadas sobre o Brasil e sobre suas legislações e leis. Mesmo que eu não tenha desenvolvido tanto sobre o assunto aqui nas lives. Sinceramente, mano, eu não casaria no Brasil. Casaria lá fora? Talvez. Não tenho essa palhaçada de fazer turismo sexual, mano. Isso aí é besteira. Se você não come ninguém aqui no Brasil, ou não namora ninguém aqui, não consegue namorar ninguém no Brasil, quem dirá que você vai conseguir lá fora? Isso aí é besteira. Mas, pô, mano, esse negócio de, tipo, por que que eu vou mudar o relacionamento que eu tenho aqui se eu tenho tudo que me agrada? Porém, o parceiro quer algo a mais. Ou o parceiro, a parceira. Esse é um dilema que eu não teria. Não por causa que eu sou. Eu tenho minha opinião formada. Mas por causa que, tipo, não depende só de mim. Quando algo não depende só de mim, é que eu tenho uma crença que, tipo, não dá pra você fazer nada sozinho. Absolutamente nada. Ah, você pode ser a pessoa mais competente da Terra. Não tem como você fazer nada relevante sozinho. Você não tem como fazer nada relevante sozinho. E num relacionamento, você não está sozinho. Você está com uma outra pessoa. Pô, já tá com 6 minutos de vídeo, não tô deixando o cara falar. E, mano, e eu não sei o que eu faria numa situação dessa. Mas, tipo, se eu tiver a possibilidade de, tipo, tá namorando alguém aqui no Brasil e eu e essa pessoa tiver evoluído a um certo nível no relacionamento e dê pra eu e ela sair fora do Brasil, provavelmente eu casaria lá fora. Eu queria ir pro Japão, eu sei japonês N5, fiz a prova, reprovei, vou fazer a prova de novo. E vou passar, por causa que não é tão difícil, que eu vi lá. Eu vou ser sincero, a primeira prova que eu fiz eu não estudei muito. Mas o que eu sei de japonês, eu entendo praticamente 70% dos diálogos em japonês. Eu consigo ler kanji? Nem fudendo, nem fudendo. Mas eu sei ler hiragana e katakana fluente. Até porque é tipo um alfabeto simplificado, por causa que o katakana é um monte de. É um monte de. É basicamente palavras em formato de símbolo. Em vez de ser sílabas em formato de símbolo, como katakana e hiragana. É bem zoado. Vamos deixar o cara falar aqui, pelo amor de Deus. No seu trabalho, já que ele consome quase todo o seu tempo, e ele afirma que não teria disponibilidade para ser um marido decente presente na vida de Catherine e futuramente de ter um filho. Então como que ele vai querer Diferente da evoluir no forma relacionamento? Que vocês Caramba. querem acreditar, a Catherine não é o personagem 100% confiável. Ela possui ali seus traços de controle, uma certa afetação com as ações individuais do Vincent, e pelo título e pela thumb e pela temática do vídeo, você já deve imaginar qual o caminho que essa história vai tomar. Mas isso também não torna a personagem da Catherine mais virtuosa. A Catherine não possui esse desejo pelo casamento de forma 100% orgânica. Existem inúmeros fatores que fazem com que ela deseje que a relação dos dois evolua até esse nível. E como é explicado somente em alguns diálogos posteriores, a Catherine e o Vincent se conhecem desde a época da escola. Ela era vítima de bullying e os meninos maiores roubavam e comiam o lanche dela. E com o tempo, ao invés de deixar que os meninos roubassem o seu lanche, ela começou a dividir ele com o Vincent, indicando que ela se sentia protegida
protegida por ele e que havia algum interesse romântico nele. Eles foram se tornando cada vez mais amigos durante o passar dos anos, enquanto os dois ainda estavam na escola e a Catherine era uma líder de torcida. Alguns anos depois, os dois se reencontraram no encontro parecido com a reunião do terceirão do ensino médio, acabaram se aproximando de novo e começaram um namoro. A Catherine sofre pressão dos seus pais para que ela se case de uma vez, porque eles não viam um futuro em uma relação que já durou tanto tempo e que não evoluiu ao ponto de se tornar um casamento. E Catherine também sentia certa inveja dos seus amigos e colegas da época da escola, onde todos já eram casados, tinham filhos, e ela e Vincent continuavam na mesma. Enfim, Seria mais engraçado eles se fosse passam personagem e mais agora a gente novos. tá finalmente no Stray Ship, que é onde vai se passar a maior parte do jogo. Chegando no bar, a gente encontra outros 4 amigos de infância de Vincent e Catherine. O Johnny, que eu acredito ser o amigo mais equilibrado entre todos do Vincent, ele trabalha na empresa do pai de aluguel e vendas de carros usados, e o Johnny é solteiro e não se preocupa em ter que ficar com várias mulheres. Ele acredita que vai encontrar uma mulher ideal pra ele e ter um relacionamento estável e saudável. O Orlando, que é um programador junto com o Vincent na mesma empresa que ele, o Orlando é divorciado e vive uma vida boêmia, onde ele passa a maior parte do seu tempo bebendo, apostando em lutas e ficando com várias mulheres. O Orlando possui uma visão um pouco mais pessimista do grupo em relação a casamentos, onde reflete o sofrimento causado a ele pelo luto do divórcio. Mas mesmo com esses posicionamentos, ele ainda acredita que Catherine é uma pessoa legal pro Vincent, mesmo que ele a considere uma pessoa fria demais. E tem também o Toby, Ué. que não é amigo de infância do resto do grupo. Ele é 10 anos mais novo e ficou amigo do grupo por causa do bar. Ele trabalha na oficina mecânica e por ainda ser só um jovem adulto, o Toby ainda é virgem. Ele é o que possui a visão mais otimista e até meio cínica sobre as mulheres. Aí, e o ó, casamento. seria, Ele na seria- verdade na minha opinião, ficaria mais chamativo a entrada do jogo se fosse personagens, tipo, não adolescentes, mas tipo, jovem adultos. Os caras da universidade. nunca tem muito o que dizer. Universidade. A Vincent, e a sua maior preocupação no momento é universidade, ficar moço. com a Erika, que é a personagem que eu vou apresentar agora. Erika é atendente do Bar Stray Ship e cresceu junto com Vincent, Johnny e Orlando e a Catherine. Isso só é revelado em um dos finais do jogo, mas eu vou abordar aqui logo no início porque não é abordado no final que eu decidi trazer esse vídeo. A Erika é uma mulher trans e começou a fazer sua transição não. de gênero ainda quando saiu da escola. Os personagens do grupo nunca tiveram problema em aceitar suas individualidades e por isso eles mantêm uma Não, já não gostei. saudável até o Já não presente gostei. do jogo com a Erika. A Erika é responsável pelos rumores da ira das mulheres nos sonhos e todas as linhas de diálogo que você vai descobrir mais informações sempre vão acabar vindo dela. Ela aparenta também ter um interesse no Toby, pelos diálogos entre os dois sempre tem um certo flerte ali envolvido, mas que ainda não acontece no dia 1. E por falar em dia 1, todo o jogo acontece no período de uma semana exata. Todos os jogos da Atlus parece que tem esse sistema de calendário, O mano. tempo que você passa jogando dá a entender que se passou muito mais tempo que isso. Os 4 estão discutindo a relação de Vincent com a Catherine, sobre o fato dela ser uma boa garota e que talvez o Vincent devesse dar uma chance ao pedido dela de casamento. Esse posicionamento é realmente um consenso entre os 4, mas cada um possui os próprios motivos individuais para achar que ia ser uma boa alternativa pro Vincent. E finalmente o jogo te põe no controle de Vincent pela primeira vez. O ambiente do bar é completamente vivo, você pode ler mais linhas de diálogo entre os 3 amigos na mesa, beber 4 tipos diferentes de bebidas, sendo essas a cerveja, whisky, sake e Cuba Libre, que é um drink de rum com Coca-Cola. E beber nesse jogo não é somente um cosmético. A cada copo que você termina, você aumenta um dos níveis de álcool no corpo do Vincent. Isso dá um buffzinho de velocidade na hora da gameplay de fato, que eu ainda vou explicar daqui a pouco. Você pode conversar mais com a Erika, com o chefe do bar e com alguns clientes que vão estar presentes no bar naquele dia. Cada cliente que passa pelo bar é único e é importante que você converse com cada um deles, porque todos eles possuem alguns subplots e você só vai saber que esses subplots existem e os desfechos deles se você conversar com esses clientes. Alguns desses clientes passam algumas informações sobre quem iria morrer no próximo dia ou até sobre o que o Vincent viria a passar no seu próximo pesadelo. Sempre que você segue alguma linha de diálogo que você pode escolher as respostas diferentes na tela, um medidor de karma aparece, indicando que a ação seria a interessante. ordem, o caos, uma ação neutra. Provavelmente eu medidor não vou contínuo. conseguir ter a Se experiência você completa manter do o jogo. Eu medidor vou tomar azul, todos os as spoilers escolhas de possíveis. Vincent vão tentar ser mais boazinhas durante a história, no rosa as decisões vão ser mais caóticas e no neutro ele vai tentar ser o meio termo das duas. E nesse momento o jogo te engana e muito. As perguntas que são feitas a Vincent durante esses diálogos não parecem estar falando com Vincent, mas sim falando com você. O jogo o tempo todo tá te testando na sua moralidade e a É por causa forma que com ele tem a você persona. reagiria a Persona, é por causa que ele tem a persona dele.
Como que eles chamam na filosofia de Heidegger? Eu esqueci, pô. O seu eu interior. Não é eu interior, mas você sabe. O Dasman, Dasman. Você tem o Dasman, que é a sua voz interior, que não é sua voz de verdade. E você tem a sua personalidade, que é você, que fala com as pessoas, que pensa ativamente, que não sei o que. Deve ser um bagulho desse. Que aquela situação fosse com você, tá Quase ligado? que a Atlas E eu mexe acho muito com que isso isso que aí. tornou a experiência Com a de influência de Caterine tão Persona. interessante pra mim, ao ponto de transformar minha experiência em um vídeo. Porque essas perguntas não necessariamente são cruéis. Elas são perguntas que na teoria você não precisaria pensar para que elas fossem respondidas. Mas se você realmente precisou pensar em alguma delas, será que você realmente é tão honesto assim com a sua vida e com o seu relacionamento quanto você acha que é? O celular de Vincent também é um ponto chave pro desenvolvimento da história. No dia 1, você recebe algumas mensagens da Caterine e você tem total liberdade de se você vai responder ou não, mas isso também Hã? influencia no karma do Vincent naquele momento. Enfim, algumas horas se passam e todos os amigos do Vincent vão pra casa, mas ele decide ficar mais um pouco e beber mais. E nisso Vincent conhece uma mulher misteriosa no bar que também se chama Caterine, mas o nome dessa, diferente da outra, começa com C. A Caterine estranhamente é a mulher perfeita do ponto de vista do Vincent. Ela é loira, tem um corpo bonito, tem olhos azuis e usa só uma camisola de renda e uma mini saia como roupa. Como Ê, todos doido. os lugares do bar estavam ocupados, ela senta na mesma mesa que o Vincent estava sozinho. O diálogo deles não é muito longo, mas ela visivelmente estava flertando com ele o tempo todo. E nisso ele continuava bebendo. Não exatamente ela fala isso com essas palavras, mas ela questiona o Vincent se ele tá O confessório. satisfeito com a própria vida. E pelo que a gente acompanhou até aqui da vida dele, ele nitidamente não está satisfeito. Ele não responde essa pergunta dela, mas tudo que acontece aqui é ela se aproximar e beijar ele, mesmo que ele ainda pareça relutante por pensar na sua namorada, mas ele gostou daquele beijo da Caterina. E dessa forma a cena corta e o dia 1 acaba. Aí não, mano. O Quer ver dia aqui? 2 não começa na manhã seguinte, Ah. mas sim no pesadelo do Vincent, assim como eu mencionei no capítulo anterior. Cara, Caterine é um jogo de puzzle apesar de tudo, e é nesses momentos do pesadelo, na transição é um de jogo um de dia pro puzzle. outro, que você realmente tem uma gameplay consistente. Outras pessoas que jogaram podem ter uma interpretação diferente sobre as escolhas estéticas dos pesadelos e tá tudo bem. Tudo que eu vou falar daqui pra frente é uma observação individual e não necessariamente tem a ver com o cânone do jogo. Assim que você entra no pesadelo, todos os homens que estão ali, incluindo Vincent, estão sendo transformados em ovelhas. O Vincent só fica com os Porque chifres eles e são covardes. É isso? Porque eles são covardes. É a única interpretação possível. E também tem o detalhe dos cornos deles. não tem nenhum motivo específico, é só esteticamente mais agradável mesmo. Eu não acho que essas escolhas das ovelhas foi à toa pelo diretor. A ovelha possui um significado meio oculto ali de uma culpa cristã. No Evangelho de Lucas, capítulo 15, do versículo 1 ao 7, Começou. Jesus Cristo conta aos seus discípulos a parábola da ovelha perdida, que numa versão livre que eu peguei do Google diz: qual de vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e tendo perdido uma delas, não deixa as 99 no deserto e não vai em busca do que se havia perdido até achá-la? Quando a tiver encontrado, põe-na cheia de júbilo Um cara que sobre os não seus consegue, ombros. não consegue deter seus instintos e, além do mais, ele não consegue ter sua visão sobre o futuro. Ele só consegue viver no passado. Isso é uma merda mesmo. E chegando em casa, reúne os seus amigos e vizinhos e diz-lhes: regozijai-vos comigo, porque achei a minha ovelha que havia se perdido. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Todos os homens que viraram ovelhas do pesadelo, incluindo Vincent agora, Tem um traíram arrependimento. as suas mulheres e estão perdidos em pecado. E o pesadelo todo possui essa estética de catolicismo, onde cada piso que o Vincent consegue escalar e sobreviver tem uma capela e o confessionário, como se a cada penitência ele precisasse se confessar para um padre. E Bom. nesse momento do confessionário, uma criatura de origem desconhecida que a gente só ouve a voz faz E uma tem também o pergunta e Baal. responde Isso é coisa ela do de acordo Baal, com a mano. sua moralidade. E claro, a resposta dessa pergunta vai influenciar no karma do Vincent. E só depois de responder a pergunta que Vincent é enviado ao próximo piso. Por isso, inicialmente a gente entende que esse pesadelo é como uma espécie de purgatório, onde todas as ovelhas perdidas estão tentando se reencontrar com seu pastor. Mas não há nenhum deus aqui, não há nenhum pastor. A escalada é violenta e cruel.
e as ovelhas para sobreviver Graça, derrubam umas às outras no caminho. Mas Ranitos, como a gameplay de Catherine funciona? Assim, o objetivo geral é conseguir chegar até o topo da escalada antes que todos os blocos caiam em um abismo e que você caia junto. A ideia é simples, mas a execução disso aqui é extremamente complexa. Você vai precisar montar o seu próprio caminho até o topo, organizando os blocos a partir de diversas estratégias diferentes que você pode elaborar durante toda a sua jogatina. E a cada piso que você sobe, algumas ovelhas que sobreviveram conversam com você e te ensinam estratégia diferente que você pode usar para escalar, e tudo o que você precisa fazer é combinar todas essas estratégias e dá pra você chegar sair até o no topo. soco? Pelo tanto de potencial criativo e de velocidade que o jogo proporciona, Catherine não só virou um jogo extremamente popular nas categorias de speedrun, como também virou um esporte que não até muito tempo atrás tinha uma comunidade bem ativa. E como vocês podem imaginar, Tem online a mesmo. categoria competitiva é de 2 jogadores subindo ao mesmo tempo para ver quem é que chega no topo primeiro ou quem é que cai no abismo. E são partidas bem divertidas de assistir, porque os dois jogadores dividem a mesma tela e um pode atrapalhar a subida do outro, como um jogador que está mais acima mexer um bloco e esse bloco acabar derrubando os outros que estavam um pouco mais abaixo. Eu pesquisei no YouTube algumas partidas de torneios oficiais e o campeonato mais famoso é o Climb Cancel, que tem várias partidas bem legais e divertidas que nem essa daqui. E sempre que você chega até o último piso de um estágio do pesadelo, o Vincent enfrenta uma boss fight. E assim como cada personagem que passa pelo bar como um cliente, assim como eu falei, eles também passam pelas boss fights deles. E essas boss fights representam o maior medo, receio ou sentimentos negativos do protagonista naquele momento. Nesse momento, é que nem o preenchimento verde do Hulk. Vincent é o punho do rancor, que na verdade representa as mãos da sua namorada Catherine. Essa boss fight reflete o medo de Vincent em assumir uma responsabilidade tão grande quanto a de um casamento, o medo de uma vida a dois, de perder o seu espaço, as suas individualidades, os problemas com seu trabalho e a pressão que Catherine tem feito com seus hábitos. Obviamente o Vincent consegue escapar, sobrevive e finalmente acorda do pesadelo. E o dia 2 realmente começa e isso daqui O acontece. bagulho dos olhos dele parecendo de bicho. Oxi. Existe uma controvérsia nessa cena dentro da comunidade do jogo e existem 2 pontos de vista possíveis sobre o acontecido. O primeiro, Catherine abusou de Vincent e se aproveitou da vulnerabilidade dele do fato dele estar alcoolizado. E segundo, Vincent já estaria desiludido do seu relacionamento e viu em Catherine uma chance de viver algo diferente do tédio e do declínio que era o Eu seu acho melhor essa relacionamento. opção. E ainda mais com alguém que parecia ter sido moldada especificamente para ele. Eu vou me abster de comentar e eu quero que vocês deem as opiniões de vocês aqui e debatam sobre o assunto nos comentários. Lembrem-se de manter o respeito e de que é um tema sensível. Cuidado com as palavras para não ferir o sentimento dos outros a troco de porra nenhuma. Vincent não se lembra da noite anterior e sente uma mistura de desconforto com o prazer da presença de Catherine ali. Porque mesmo ansioso pelo fato de ter traído a sua namorada, Vincent ainda ficou excitado em ver Catherine na sua cama. Enfim, Vincent dá uma desculpa de que estava atrasado para o trabalho e a Catherine também sai correndo dizendo que tinha uma consulta marcada com o dentista. Vincent vai almoçar com Orlando num daqueles restaurantes de sushi de esteira e conta sobre o acontecimento com a moça misteriosa do bar para ele. Algo bem interessante que eu gostei de ver na interação dos personagens com Vincent é a transparência de todos com os acontecimentos. Vincent não esconde de Orlando e os outros que acabou traindo a sua namorada, e os outros também não têm vergonha em dizer o que ele deveria fazer na situação. Orlando, como sempre, é muito cético com relacionamentos e não vê grande coisa no que aconteceu com Vincent, porque ele já estava infeliz com o relacionamento dele de qualquer forma. E já que ele não queria um casamento com a Catherine, que ele terminasse e fosse viver um lance com a menina de agora à vontade. Porque como ele mesmo diz, casamentos são uma merda e é por isso que ele era divorciado. Mas existe um consenso entre as opiniões de todos os amigos de Vincent sobre o assunto. Trair é nojento. Não é nenhum crime ser um mulherengo que nem Orlando, contanto que você não esteja dentro de um relacionamento ao qual você jurou fidelidade. Vincent diz que vai fazer o máximo pra se livrar da Catherine. E eu amo o BDSM, mano. Eu acho que é bom demais ser monogâmico. Exatamente.
Mas existe um único problema maior e que Vincent não Bom consegue demais, pensar com a monogâmico. cabeça de cima. A Catherine é exatamente o tipo dele. O jogo também dialoga com um pouco sobre o Vincent lidar com a própria vida sexual. Durante os 8 dias que se passam na história, ele está cada vez mais afundado por causa dos pesadelos e tentando esconder as coisas da Interessante. sua namorada. Mas mesmo assim ele não consegue se livrar completamente de Catherine, porque seu desejo pela carne é simplesmente muito maior do que tentar só fazer a coisa certa. E esse é simplesmente o maior dilema moral de Vincent durante toda a história. O conflito desse jogo é tipo só um triângulo amoroso que provavelmente essa Catherine com C aí deve ser uma representação, sei lá, de algum bicho que é, sei lá, um espírito rancoroso que tá punindo homens infiéis. Hoje estão chamando aqui, é? Não. Enfim. Provavelmente deve ser um bagulho desse. História. Ele vai preferir manter as coisas como eram e se reconectar com a Catherine com K, ou vai se entregar ao caos, deixar o tédio da sua vida para trás e aproveitar a experiência com a Catherine com C, e quem define isso é você como jogador. E de volta ao bar, o Vincent também fala com Toby, com Johnny e com a Erika sobre seu affair e descreve exatamente como era aquela garota, mas nenhum dos seus Calma aí que eu amigos vou ver um negócio aqui rapidinho. Opa, voltei. e nem a Erika, que trabalha no bar ali o dia todo, viu ou ouviu falar dessa pessoa. Todos julgam o Vincent por ele ter Ô traído, caralho, mas velho. o Toby ainda sente um pouco de inveja por acidentalmente o Vincent ter encontrado a sua alma gêmea, mesmo que ela não fosse sua namorada. A Erika menciona pela primeira vez a ira das mulheres ao grupo e o único que fica assustado é o Vincent, até porque ele é o único que tá devendo. Mas ele fica assustado não só pelo dele estar na reta, mas também porque a descrição de Erika bate perfeitamente com alguns flashes de memória que ele teve com o seu pesadelo da noite passada. Algumas Ih, horas se tô passam, falando? todos já estavam bêbados e decidiram ir pra casa. E aqui, o segundo dia finalmente acaba. Vamos ver a dinâmica do jogo. Assim como no dia 2, o dia 3 também começa com um pesadelo, e esse é um padrão comum em quase todos os 8 dias que a história se passa no jogo. Eu não vou me aprofundar com o que acontece em cada pesadelo porque todos são bem semelhantes, exceto pela boss fight. O Vincent escala, a cada piso que ele sobe ele conversa com algumas ovelhas, aprende novas estratégias, pode comprar itens especiais para ter algum subida, responde a pergunta Movimentação do é essa aí. confessionário e sobe pro próximo piso. A boss fight do segundo pesadelo é a Besta Imoral, que é essa criatura feita de partes humanas, com braços e pernas, e que tem os olhos e a boca da Catherine. Essa criatura representa a traição de Vincent na última noite, assim como seu sentimento de culpa pelo ato ter acontecido. Por Vincent ainda achar a Catherine o seu tipo, essa atração acabou manipulando e controlando ele, o que também o fez se machucar. Mas Vincent ainda não consegue perder o encanto por Catherine, já que ela é a garota dos sonhos dele, e por isso essa atração que parecia ser inocente a princípio, se tornou esse homúnculo bizarro e sem sentido. Depois que o Vincent acorda, Catherine estava na cama dele de novo,
E agora ele também fica ciente de que ela tem o mesmo nome da namorada dele, porque ele acorda do sonho chamando por ela. Catherine diz que está com ele porque ela realmente gosta dele. Vincent diz que sente inveja dela por ela ser um espírito livre, e de uma forma bem estranha, como se ela soubesse do que está acontecendo, ela diz que ele também pode ser um. E aparentemente, a Catherine não sabe que ela é um amante, já que fala na possibilidade das coisas se manterem bem se Vincent não trair ela. Mas a gente da posição do espectador sabe o quão mais fundo é esse buraco que Vincent está se afundando. Naquele mesmo dia, Vincent e a Catherine com K vão até um café. Ela revela a ele que a sua menstruação tinha demorado de descer e que acreditava estar grávida. Cara, esse é o momento do jogo que eu mais senti um medo genuíno, porque a situação aqui fica só pior. A Catherine cobra certa reciprocidade emocional do Vincent ali naquele momento, mas a reação dele é obviamente forçada, misturada com o medo que ele tá vivendo de contar sua situação de traição a ela. E pra piorar tudo, a outra Catherine liga pro Vincent no meio do date, perguntando o que ele estava fazendo, onde ele estava e se eles podiam se encontrar agora. Catherine é imprevisível. Qual é a chance de por algum motivo ela saber onde ele estava e ir até lá naquele momento? Essa cena pode ter passado despercebida para outras pessoas, mas se a gente for falar de elemento cinematográfico aqui, mano, essa cena é o puro terror. O Vincent obviamente... Sim, o cara tá mente sendo pra pressionado Catherine, em todos os dizendo lados, que era mano, uma incrível. ligação de trabalho e que ele tinha algum BO pra resolver lá. Catherine genuinamente se importa com Vincent. Ela fala que ele gasta muito dinheiro compulsivamente comprando um novo computador e um novo modelo de celular, que ele bebia e fumava todos os dias, e ela fala que ele precisa acabar com esses hábitos pelo bem da família que eles iriam formar, e começa a entrar em detalhes sobre morarem na mesma casa, dividir contas bancárias, guardar dinheiro para as coisas do bebê, e obviamente o Vincent começa a enlouquecer com tudo aquilo e tem uma crise de dor de barriga. O Vincent conta da gravidez aos seus amigos e por incrível que pareça, só a Erika considerou positivo o Vincent criar esse filho e formar uma família. Os Meu outros Deus. três, por medo de perderem a companhia do amigo, ficam tristes porque agora o Vincent não podia mais gastar do tempo e dinheiro dele se divertindo no bar com os amigos. E geralmente a amizade masculina é isso daí mesmo, mano. Você só tem valor a partir do momento que você ainda pode manter o mesmo estilo de vida. Sabe o que é foda, mano? Os meus colegas, quer dizer... Pô, nem colega, eu tenho meus amigos aqui, mas a gente não se vê faz meses, por causa que vida adulta é uma merda, a gente não tem tempo pra fazer as coisas. Eu tenho meus projetos, os caras tá fazendo faculdade, um tá trabalhando pra caramba, um tá... Ih, caralho. Um tá sendo escravo lá no... lá no Mercado Livre. Bagulho foda, aqui na região só tá tendo os caras trabalhando no Mercado Livre, ou sei lá, no... no negócio aqui de água que tem na região. Pô, mano... O ruim de amizade masculina, quer dizer, o ruim e o bom, é que, tipo, ela não muda independente do tempo. É muito engraçado isso. Mas a gente, não é que nem com mulher que ela tem aquele negócio, tipo, de presença. Homem não faz tanta questão assim, porque ele sabe que o tempo só, a única coisa que o tempo muda é o tamanho da barba, o tamanho do cabelo. Porque sabe que o outro maluco é a mesma coisa. Ah, tipo, sei lá, um ano sem se ver. Porra, aí sim. Meses, até dá pra relevar uma amizade assim. Mas, sei lá, um ano sem se ver. Se fosse falar assim, se encontrar pra manter a amizade, pra, sei lá, sair pra algum lugar com a rapaziada. É um bagulho complicado, mano. Você não sabe como que tá mais a mente do palhaço. Por causa que, porra, velho. Vida adulta é uma merda. E desperdiçar o seu tempo com eles. Hum. Depois do bar, o Vincent vai pra casa e bebe ainda mais no seu quarto. O alcoolismo é realmente um problema na vida do Vincent, e a ansiedade agora por causa de um possível filho só aumentou sua ansiedade e o fez beber até desmaiar, e o pesadelo da quarta noite finalmente começa. O boss que o Vincent enfrenta no quarto pesadelo se chama A Criança, e nitidamente representa o medo do Vincent com a responsabilidade da Puta. paternidade e da formação de uma família. E essa criança para Vincent significa o fim da sua liberdade, visto que se trata de algo que ele ainda não estava pronto para que acontecesse. Quando Vincent acorda, Catherine estava novamente no seu quarto e ele novamente não
não consegue lembrar o motivo dela estar lá. Ela fala que ele mesmo ligou e chamou ela pro apartamento, mas mesmo assim ele não tem memória de que isso aconteceu. Catherine acha um cabelo da namorada de Vincent no quarto e ele mente dizendo que era algum pelo do corpo dele. E eu não sei como ela foi idiota o suficiente para acreditar nisso. Ninguém tem um cabelo daquele tamanho e daquela cor no corpo. E Catherine diz que se ele trair ela iria matar ele ali mesmo. Até que do nada a campainha toca e essa cena aqui acontece. Why is this locked? Unchain this door. Sure, but hold on a second. It is my landlady. She was trying to open the door. You gotta be kidding. I'm gonna use the bath. What the hell, Vincent? What is this? One of my bosses due to be. Maybe I should at least say hello. He gets real grumpy if you wake him. Ih, se ferrou. He's awake? Hurry up. Outside. Hey! Oh, I got you something from the new shop that opened up. Here. I'll see you later. Oh, and I am pregnant. Cara, o Vincent tá Não. muito ferrado. A Catherine não para de tentar o Vincent, mandando várias fotos pra ele e enchendo ele de mensagem comprometedora. Ao mesmo tempo, a Catherine com K também tá o tempo todo lembrando ele do filho, da responsabilidade com a família, de encontrar com os Puta, pais mano, deve ser dela, um enfim. terror um Esse bagulho momento desse. só mostra ainda mais o declínio mental do Vincent. E toda vez que a gente tá no bar, a TV noticia mais e mais mortes da mesma forma que antes. E essas mortes agora são de pessoas que conversam com o Vincent no bar e de vozes que ele acreditou ter ouvido de algumas ovelhas enquanto tava no pesadelo. O Vincent vai dormir de novo e aqui a gente tem a boss fight do quinto pesadelo, que é a Noiva da Ruína. A Noiva da Ruína tem o rosto da namorada do Vincent e ela representa a certeza que ele tá enfrentando agora do casamento por saber que ela tá grávida de verdade. O Vincent sente que acabou a sua liberdade e que ele agora é obrigado a se casar com a mulher que tá carregando seu filho no ventre. Algumas linhas de diálogo desse boss na fase dão a entender que Catherine suspeita alguma coisa do Vincent, como se esse comportamento estranho que ele teve nos últimos dias realmente desse um ar de que tinha algo errado. Enfim, o Vincent acorda do Ixi, pesadelo, mas estranhamente dessa vez a Catherine não estava no seu quarto, mas isso daqui acontece. Oh, Is this Vincent? yeah? Who is... É o pai da menina? Catherine, right? Huh? This is Steve? Catherine's boyfriend? Cara, tem algo muito errado acontecendo aqui. Eu li algumas informações sobre o mangá e algumas light novels de Catherine na internet. Ah, tem? E aparentemente o Steve é o suposto dentista ao qual Catherine diz que iria para consulta naquele dia a Vincent. Só que duas coisas não batem aqui. Primeiro, a descrição que esse tal de Steve faz da Catherine não tem absolutamente nada a ver com a Catherine que tá com Vincent. E segundo, o Vincent confronta a Catherine e pergunta quem é esse Steve, mas Catherine nunca viu e nem ouviu falar de alguém com esse nome. E ao invés do jogo responder as nossas dúvidas, a gente acaba adquirindo só mais e mais dúvidas. Quem é esse Steve e quem é essa Catherine que ele viu? Será que é a própria namorada de Vincent que também tá traindo ele? Eu realmente não entendo como um jogo que tem uma história que era pra ser tão banal me deu tanta ansiedade dessa forma. O Vincent diz Provavelmente vai chegar a algum nível no sobrenatural. Que você quer dizer, já tem isso nas fases do pesadelo. Mas Orlando e Johnny não acreditam na possibilidade de Catherine estar traindo ele pelo que eles conhecem dela. A Catherine podia ser uma pessoa fria e mandona na escola, mas ela nunca faria o tipo de alguém que pudesse trair. Erika é um pouco mais cética e não duvida da possibilidade, mas ela também não acha que a Catherine seja uma vilã por isso, já que o Vincent tá fazendo a mesma coisa e talvez de uma forma até um pouco pior com ela. O Vincent vai dormir de novo e novamente ele tem outro pesadelo. A boss fight aqui é de uma criança de novo, mas agora ela possui um significado bem diferente. O fato dela ter algumas partes mecânicas e usar uma motosserra simboliza a possibilidade da criança que Catherine está carregando no ventre não ser filha do Vincent. Agora com a história de Steve, ele tem medo de que a imagem angelical e centrada que Catherine sempre teve para ele seja destruída e que gere um ser irreconhecível e que não tenha nada a ver com ele, assim como as partes mecânicas daquele bebê da fase. Essa canalice e cinismo de Vincent nos pesadelos também tem um pouco da função de te irritar, porque a Erika estava certa. Mesmo que a possibilidade da traição da Catherine seja real, Vincent não é melhor que ela nisso em nenhum aspecto. E o Vincent finalmente acorda do pesadelo e essa cena aqui acontece. What is it? Cake? Well, who did you get this from? Oh, I've got
A real sweet tooth is all. Wait, really? So do I. A Catherine tá cada vez mais desconfiada de que Vincent já tenha uma namorada. E nisso Vincent encontra a Catherine com K e na cara dura ele pergunta a ela sobre Steve. Mas ela também nunca ouviu falar sobre nenhum Steve. E essa é uma pergunta estranha a se fazer diretamente a uma pessoa sem nenhum contexto prévio. E por isso a Catherine pergunta a Vincent se ele não tá escondendo nada dela. Mas ele inventa de que é um cara do trabalho dele que diz ter conhecido ela e enfim. Eu não sei se ele é só um mentiroso compulsivo ou se ele só tá com muito medo e se atalando tá cada desesperado. vez mais na merda por causa dessas falsas narrativas. Nisso Vincent liga diretamente pro Steve dizendo que ele conversou com Catherine, e isso sem especificar qual das duas, e diz que ela não conhecia nenhum Steve. Vincent pediu uma descrição breve de quem era a pessoa que ele estava falando e realmente não podia ser nenhuma das Catherines, porque o jogo não especifica a aparência, mas Vincent só deixa claro que as Catherines que ele conhece são brancas e não batem com a descrição que o Steve fala. Bom, Vincent vai dormir e tem um pesadelo daquele dia. E nesse pesadelo específico, o Vincent conhece uma ovelha bem específica que usa uma gravata e tem uma voz parecida com a do Steve no telefone. E à medida que a gente vai subindo e chegando nos próximos pisos, a gente descobre que realmente se trata de Steve, a partir daquelas linhas de diálogo que a gente tem com essa ovelha a cada piso que chega. A boss fight desse pesadelo é uma das mais emblemáticas e memoráveis de todo o jogo. Não só por ela realmente ser um ponto chave para o desenvolvimento. Ele sempre da usa a história, mesma expressão, que mas negócio é também esse? pelo meu lado fanboy ter sido ativado enquanto jogava. Catherine se passa no mesmo universo de alguma forma de Persona. Em um momento específico de Persona 3 na versão Portable, a gente encontra o Vincent bebendo em um bar, falando que agora seria obrigado a se casar, já que sua namorada estava grávida. Ele também fala de pesadelos por ter traído ela. E nessa boss fight, o boss é simplesmente a sombra do Vincent, com um conceito que bebe literalmente da mesma fonte de Persona. A sombra esconde o lado mais sombrio e obscuro da personalidade de Vincent, que fala abertamente dos seus verdadeiros desejos. E Steve fala que o motivo pelos dois estarem naquele pesadelo é por ambos terem sido amaldiçoados por Catherine. Mas antes que eles pudessem escapar da sala, isso daqui acontece. Oxi. Ah, não consegue mostrar nada aqui, merda. Na manhã seguinte, Vincent e Orlando estavam novamente no restaurante de sushi e a reportagem na TV mostra que Steve, que estava no sonho com Vincent, também morreu na vida real. E toda a teoria de Erika sobre o sonho se mostrava verdadeira para ele. Orlando também passou a ter os mesmos sonhos de Vincent, e por isso ele estava constantemente cansado e com pouca energia para lidar com as coisas do seu dia. Vincent disse que cansou de passar por tanto sofrimento por causa dessa traição e pelo seu amor a Catherine por querer ter a sua vida normal novamente. Ele falou a Orlando que iria acabar com aquilo hoje mesmo, e que quando tudo acabasse, ele iria pedir a Catherine em casamento e assumiria o seu filho. Ele realmente não estava brincando e ele realmente vai conversar com a Catherine. Eu não vou descrever como foi essa cena. Eu quero que vocês vejam o que aconteceu e tirem suas próprias conclusões. To be totally honest, she's pregnant with my child. So, I've decided to marry her. I just want to be your girl. This is so... No way. I couldn't live like that. What the hell does that mean? You are really pissing me off. Cara, tem algo meio errado com essa cena para além do Vincent ter levado um cacete da Catherine. Vocês percebem que Orlando e Toby sequer comentaram da mulher que tava com Vincent? Eles só falaram algo como o que há de errado com Vincent, mas não mencionaram o fato de ter alguém sentado com ele, como se eles realmente não estivessem vendo a Catherine. E quando Vincent estava apanhando no banheiro, eles disseram que aquela era a voz do Vincent, mas existia uma outra voz de uma mulher batendo nele no banheiro e que estava falando ainda mais alto que o Vincent. Como eles não ouviram aquela voz, não? O coitado do Vincent fica todo fudido de levar porrada e ouve o conselho de Erika de ir direto pra casa naquele dia. Vincent foi dormir e finalmente ele não teve pesadelos naquela noite e nem a Catherine amanheceu do lado dele. Mas sinceramente, eu preferia que ele tivesse, porque a namorada de Vincent decide visitar o apartamento logo agora e algo muito pior acontece com ele agora. Hello? Who's that? What are you doing here? So,
If I'm not mistaken, it would appear you have another woman in your life, yes? It's not what you think. So what do you think? Maybe now would be a good time to break it to her, Vince. She's extra baggage in your life, right? Vixe, vixe. Better. Looking for this? If you just go away, he could finally be free! Are you crazy? Don't you run away from me! You go home right now. Leave the rest to me. What is this? What the hell Ah, is this? Cara, essa cena tem tantas camadas e Caramba! tem um paralelo entre a Ordem e o Caos das Caterines. Essa cena mostra que a Caterine com C não é de todo maligna e nem a Caterine com K é de toda boazinha. A Caterine com C realmente Cara, se ela praticamente ia passar a faca na mulher, mano. Olha isso. Meu Deus. importa com Vincent e acredita que a outra é um estorvo na vida dele, que ela é um empecilho para que ele possa viver a vida dele como ele realmente desejar, que a verdadeira maldição dele não é a traição, mas sim a perda da sua liberdade com o filho e um casamento com uma pessoa que nem ele mesmo sabe se ele ama de verdade. E a Caterine com K, que devia estar no papel de centrada e gentil, é a primeira a pensar na possibilidade de pegar uma faca e assassinar Olha isso, a outra mano. que tá na frente dele. Por isso esse jogo também volta esse apelo à fantasia e não deixa você se envolver o suficiente ao ponto dessa obra se tratar sobre você. Essa é ainda a história de Vincent, e mesmo com todo o caos acontecendo durante essa cena, aquilo Oxi. não era real e também fazia parte do pesadelo. Essa fase é facilmente uma das mais criativas de todo o jogo. Da Nela hora. você não só controla o Vincent, mas também precisa guiar a Caterine para que ela suba e sobreviva também. A mecânica é relativamente simples. A Caterine vai fazer o exato caminho que você fizer e você pode dar ordens para ela parar e continuar se movendo. Mas é nisso que tá complexidade. Tem a possibilidade de você deixar ela lá embaixo pra ela, sei lá, ser comida pelo bicho? Essa fase. Cada bloco que você mexe também pode comprometer o caminho da Caterine. Por isso você precisa pensar na melhor estratégia possível para formar o melhor caminho para os dois. A boss fight do level é obviamente a outra Caterine e ela ainda ama o Vincent. E por ela querer ele somente para ela tenta matar a namorada de Vincent na escalada, mas os dois conseguem escapar e o Vincent agora realmente acorda do pesadelo. Quando ele acorda, a Caterine estava na casa e agradece por ele estar bem. Mas como era um pesadelo, ela não tem memória de ter tido aquele pesadelo e de ter vivenciado qualquer coisa que o Vincent relatou do seu pesadelo. E nisso ela confronta diretamente a fidelidade de Vincent, falando que ela já sabia que ele estava traindo ela. Ela também fala que sua gravidez era um alarme falso. E a reação de Vincent a isso só a deixou ainda mais insegura com ele. E finalmente, depois de ser feita de trouxa o jogo inteiro, a Caterine termina com Vincent. Boa. Boa, boa. Quando Vincent conta a Orlando do último sonho que teve com a amante sendo esfaqueada e do término com a Caterine, Orlando pede para ele checar com a ex-amante se estava tudo bem com ela, já que tinha sido só um sonho. Mas quando Vincent olha o celular, tudo em relação a essa Caterine desapareceu. O contato, os e-mails, as mensagens, as fotos, correios de voz, tudo. E não é como se tudo tivesse sido apagado porque estaria ao menos numa lixeira. É como se essa pessoa nunca tivesse existido. Foi o que eu falei. E a teoria que eu levantei anteriormente se provou real. Vincent perguntou a Orlando se ele viu a pessoa que ele estava naquele dia anterior no bar, mas Orlando disse que o Vincent estava sozinho naquela mesa, sentado sozinho, falando sozinho e como se estivesse socando a própria cara no banheiro naquela hora. Orlando disse que Toby e Johnny também nunca viram essa garota em momento nenhum e nem a Erika que tá lá todos os dias e trabalha lá. Esse é o momento clube da luta do Vincent. Ele começa a questionar a própria sanidade, se tudo que ele viveu até agora foi real, se ele não estava só alucinando por causa da pressão social e do casamento e do seu alcoolismo, e a pior parte, se sua traição sequer foi real e ele perdeu um namoro de 5 anos a troco de nada. Todos os personagens amigos do Vincent realmente acham que ele só enlouqueceu e acreditou uma semana inteira numa suposta menina dos sonhos, mas que essa pessoa nunca existiu. Todos exceto por uma pessoa, o dono do Stray Ship, o bartender. Enquanto Vincent ainda procurava por qualquer evidência de que Caterine existia, o único que disse ter visto ela foi ele, e não foi por acaso. O bartender na verdade se chama Thomas Moulton, e ele é um demônio.
Os óculos escuros que ele usava servia para que seus olhos não fossem revelados e que ele pudesse se disfarçar entre os humanos. Thomas na verdade foi o orquestrador de todos os pesadelos pelo qual o Vincent passou aquela semana inteira e que o próprio Vincent só existe porque aqueles pesadelos existem. Thomas diz que o motivo pelo qual ele criou esses pesadelos foi para que os homens que traem suas esposas pudessem ser punidos pelos seus pecados, tirando as mulheres de bem que têm um potencial maior de reprodução da mão de homens traidores e que não gerariam filhos a elas, Interessante. mantendo essas mulheres livres deles pelo bem da raça humana. Essa discussão aborda outros fatores sociais que não estão diretamente E seria mais engraçado se esse jogo aqui tivesse com personagens japoneses, porque os nomes que eles usam aqui não é japonês. Seria mais engraçado ainda. relacionados ao ato da traição, mas Porque no Japão os caras não consideram, sei lá, a prostituição como traição. sim um debate muito sobre engraçado. natalidade e relacionamento entre o povo japonês. A Ah, Atlus exatamente. é uma empresa japonesa e é Exatamente. impossível desassociar os responsáveis de uma obra da realidade material daquele país onde eles vivem. Nesse exato momento, o Japão possui uma das menores taxas de natalidade do mundo e no momento é o país com a população mais idosa do mundo. Desde os anos 90, a criminalidade entre as pessoas idosas quadruplicou no país. Só por causa que eles querem ser internados Internados não, né? Eles querem ser presos pra eles conseguirem ter moradia e conseguir comer todo dia, mano. Porque a previdência lá é uma merda. Não tem gente que trabalha, por causa que não tem gente nascendo pra substituir as pessoas pessoas produtivas. As pessoas estão ficando cada vez mais velhas, porque, novamente, não tem pessoas para substituir. E como lá o estilo de vida, a sociedade, tudo contribui para você ter um alto padrão de vida lá, pelo menos, tipo, decente. Você tem um alto índice de idade. Lá as pessoas morrem com, sei lá, quase 90 anos, é incrível. Aí é basicamente é basicamente isso o problema. Os caras estão cometendo crime só pra ser preso, pra eles conseguir ter uma moradia e, sei lá, cuidados médicos. Você tem noção que, tipo, a maioria dos crimes são feitos lá por mulher pra, sei lá, conseguir atendimento médico? Porque eles não conseguem pagar remédio? Olha o nível que chegou o capitalismo. De pelo menos 80% dos crimes praticados por essas pessoas são de pequenos furtos. Aí, ó. Mas esses furtos são feitos para que essas pessoas sejam voluntariamente presas, porque o Japão também possui o pior sistema previdenciário do mundo. Exatamente. E a população idosa precisa É por causa disso que previdência não deveria existir. Nenhum auxílio para a população deveria existir. Nenhum tipo de auxílio. trabalhar até sua morte para sobreviver. E por isso, Pra evitar esse tipo de problema merda. esses idosos preferem ser presos porque na prisão ao menos eles teriam 3 refeições por dia, água potável, um teto e acesso a tratamentos médicos. E pelas jornadas Exatamente. de trabalho absurdas, o número absurdo de horas extras realizada pelos trabalhadores, É o clima desumano. de trabalho ultraconservador e Sabe o que é ruim? Sabe o que eu acho bom do Japão? Mas ao mesmo tempo pode ser um problema se for, tipo, outras culturas pegarem essa mesma cultura essa cultura da população, porque lá eles não são religiosos, eles são tradicionalistas. Por causa que eles não acreditam mais no Buda ou sei lá no Buda, no shintoísmo e no budismo tradicional. Eles mais acreditam nisso mesmo. No tradicionalismo das tradições quase milenares deles. Esse problema da tradição deles é que eles categoricamente acham que é isso e é isso. O que é bom, porque mantém a ordem social. Por causa disso que eles têm o melhor estilo de vida que poderia ter. A cultura de trabalho deles é infernal, porque eles acreditam que, tipo, se eu não fizer minha parte, alguém vai fazer a minha parte, vai tomar a minha parte pra fazer e vai ter que trabalhar mais. E é bem zoado isso. Eles ficam, tipo, um fato engraçado lá na cultura de trabalho do Japão é que esse negócio, tipo,
as horas extras lá são horas extras, mas são horas extras pra todo mundo. Porque se caso você não terminar seu trabalho no horário certo, que dá o horário pra ir embora no serviço, praticamente a firma toda vai ficar no trabalho até você terminar sua parte do serviço do dia. Ou seja, eles tecnicamente você que é o único que não fez sua parte do trabalho. Todo o resto da firma lá fez a parte do trabalho. Sei lá, entregou o relatório, fez as planilhas, agendou a nova entrevista com o patrocinador, o vendedor. Mas você, sei lá, esqueceu de entregar o relatório mensal. Tava lá digitando ainda. Mesmo que todos tenham feito o seu trabalho, eles ainda vão ficar lá esperando você terminar. Por quê? Porque eles são tão tradicionalistas e tão coletivistas. E o pior, eles não vão se oferecer pra, tipo, ajudar você a terminar o seu trabalho. Não. Cada um é com o seu, mas cada um vai se ferrar por causa do seu erro, da sua incompetência. É por causa disso que o padrão lá é alto. As pessoas falam que asiático é inteligente pra caramba. Não, o asiático é esforçado pra caramba. É essa a diferença. Tanto que, sei lá, Seul é um inferno, né? Seul quer dizer Coreia do Sul. Lá literalmente é um inferno do início da sua vida até a universidade. É um inferno. Você só acorda, come, estuda e vai pra escola. Volta, sei lá, eles têm 9, eu acho que é 6 horas. Eu acho que é 6 horas eu vou deixar aqui, deixa aqui. Eu acho que é umas 6 horas semanais de... 6 horas semanais. 6 horas na semana de escola. No dia, no caso. É muito... E o resto do dia eles passam o quê? Estudando. Basicamente, eles não têm vida social lá na Coreia do Sul. No Japão é quase a mesma coisa, mas na Coreia do Sul é outro nível. É outro nível, cara. Deixa eu terminar logo o vídeo do cara. Infelizmente não vou conseguir concluir o assassino, senão vai ficar muito extenso. Tóxica e o alto custo de vida das cidades, as pessoas acabam decidindo por si mesmas não terem filhos. Não por uma falta de desejo de terem filhos, Porque não vale a pena e não quer colocar o filho nesse inferno. falta de fecundidade das pessoas, mas porque o capitalismo de um país dito de primeiro mundo tornou Cara, sabe o que é engraçado? Eles acham que... um bagulho que eu fico bastante puto é achar que capitalismo é coisa de direita. Sendo que é um modelo econômico. Que nem o socialismo. O socialismo é um movimento progressista, porém, é um modelo econômico falido. Progressista. O capitalismo surgiu antes do conceito de ser direita e esquerda. É muito engraçado isso. E também tem aquele negócio de chamar o Mussolini de direita, sendo que ele é fascista, porra. viável uma pessoa comum construir uma família. E isso é perceptível que a Atlus abordou isso em Catherine. Não que a gente deva passar pano pra canalice do Vincent, porque de fato ele é um cara bem babaca, mas você consegue entender que ele teve mais medo de que Catherine realmente estivesse grávida do que sua traição ser descoberta. Eu queria muito que vocês debatessem sobre o tema aqui nos comentários e eu vou ler todos eles, eu prometo. Thomas também revela que Catherine não era de toda uma ilusão. Ela era uma sucubu que trabalhava para ele e se tornava o que era a exata fantasia de cada homem, numa tentativa de levar eles para a tentação e observar se eles trairiam suas esposas ou não. Isso explica totalmente o personagem do Steve. Ele realmente namorou a Catherine, mas não se manifestou pro Steve da mesma forma que se manifestou pro Vincent. Faz todo sentido, faz todo sentido, sucubo. Os sonhos de cada um deles. Vincent Então realmente está tudo conectado. Todos os jogos da Atlus estão conectados, porque no Metafor tem essa palhaçada de deuses. não estava conformado em ter perdido as duas Catherines e nisso ele faz um acordo com Thomas. Ele iria para os sonhos novamente e se ele sobrevivesse, Thomas teria que acabar com aquele mundo e deixar com que todos os homens que eram mandados para lá livres. Ele também queria uma última chance para se reatar com a Muito Catherine. engraçado isso, E aqui mano. você fala com a Catherine com K se seu medidor for pro lado da ordem e com a Catherine com C se o seu medidor foi pro lado do caos. E se seu medidor ficou neutro, uma coisa diferente vai acontecer, que eu ainda vou explicar mais pra frente. E nesse pesadelo, a voz que fala com Vincent durante todo o jogo revela ser o Astaroth, que na demonologia e na cultura popular
é um demônio que está relacionado com conhecimento científico e artístico. A partir da teologia cristã, Astaroth é considerado um grão-duque do inferno, que está diretamente sobre as ordens de Lúcifer. É um espírito maligno que influencia os matemáticos, artesãos, pintores e outros artistas liberais a realizarem trabalhos considerados de má fé. Essa é uma visão muito ligada à teologia na Idade Média, onde o início da construção de um método científico era considerado crime e pecado contra a Santa Igreja, e por isso muitos estudiosos da época eram considerados bruxos e adoradores de entidades como Astaroth, e acabavam sendo executados pela igreja. Em toda a fase a gente enfrenta duas maldita igreja. As duas versões diferentes do próprio Thomas. A primeira na sua forma humana, assim como ele aparece no bar, e a segunda na sua forma de semideus, que se assemelha um pouco com a Persona Legion, que eu consegui fazer em Persona 4. Enfim, a gente sobrevive, o Thomas acaba com os pesadelos e dá a gente a segunda chance de falar com a das Catherines. Cara, Catherine tem 8 finais, e cada um deles é único e apresenta uma animação 2D exclusiva só pra ele. Mas eu vou trazer 3 finais aqui, o que eu acredito serem os definitivos para cada uma das rotas que você seguir, seja o neutro, da ordem ou do caos. No final do caos, o Vincent realmente se reata com Catherine e faz as pazes com ela propondo em casamento, e isso daqui acontece. Oh, Daddy, stop being difficult. Just give up already. Oxi. No final neutro, Vincent desiste das duas Catherines e decide viver por ele mesmo, afinal ele nunca teve interesse no casamento. E por isso não era justo manter um relacionamento com a Catherine, já que eles possuíam vontades diferentes com aquela relação. E por isso, tudo que o Vincent pede de Thomas é só um pagamento em dinheiro. Ele aposta tudo em uma luta de wrestling, ganha e fica milionário e investe o seu dinheiro no que ele sempre quis fazer. Finalmente apareceu. É o turismo espacial. No final da ordem, Catherine inicialmente não iria aceitar voltar com Vincent, mas todos os amigos dele, incluindo o próprio Thomas, estão ali para testemunhar que Vincent realmente mudou e se tornou a pessoa melhor para ela, e eles realmente se casam. Interessante. Eu disse dia eu vou no jogar. título que Catherine é um jogo sobre tesão, mas eu te convido a realmente jogar e experimentar essa história com o seu ponto de vista. E se você tem o PlayStation 4 em diante, em 2019 a Atlus relançou o jogo na sua versão Full Body, onde ele coloca um interesse romântico a mais pro Vincent, 5 novos finais, novas trilhas sonoras no Jukebox, novos subplots no bar, e ainda tem uma ceninha que, se você gosta de Persona 5, eu tenho certeza que você vai ficar meio maluco. Eu não cheguei a jogar a versão Full Body porque ela só é disponível pro console, mas existe nela um debate bem legal e com bastante camadas sobre o ruim é que, só começaram a traduzir agora, depois de 2020, os jogos da Atlus. Só começaram a traduzir pra português agora. Realidade do Vincent, já que a nova opção romântica trata-se de um menino andrógeno. E é isso, dá uma chance. Começou, velho. Começou. Eu espero que tenha gostado do vídeo e Foda que a SEGA começou com essas palhaçadas também. Não tô brincando não, mano. Aqui, ó. Deixa eu ver. Esse vídeo já vai fazer uns 2 semanas. Oi, gente, se quiser fazer os vídeos todos, porque a SEGA me deu copyright por algumas coisas. Não se esqueça de clicar em rapaz. Eu nunca achei esse botão de hypar aqui no celular, mano, quando eu jogava. Vamos lá. Ótimo vídeo, mano. Tem que deixar uns comentários, por causa que eu tenho que contribuir no vídeo. Ótimo vídeo, mano. Deviam ter colocado os personagens como japoneses para ficar ainda mais engraçado. O fato deles não acharem prostituição como traição. Lá. É muito engraçado isso aí. Eles não acham prostituição como traição. É muito engraçado.